Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os meus queridos telespectadores, a todos aqueles que estão vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto recente e importante, né? Que é a guerra na Ucrânia. Apesar de vocês podem achar muitas pessoas muito mais influentes, muito mais estudadas do que eu para falar desse assunto, mas eu não vou falar da guerra em si. Eu irei falar hoje de um assunto que ninguém tá falando, cara. E eu vim aqui falar porque de certa forma me deixou indignado. Eu vou falar aqui, como provavelmente vocês estão vendo no título, vou dar a minha opinião de como a Suíça deixou de ser um estado neutro para ser um estado hipócrita. Então vamos lá. Basicamente, eu como um estudante de história, estou cursando o curso de história na faculdade e também sou um entusiasta da geopolítica internacional. E eu sou entusiasta desse tipo de assuntos como um todo. Algo me chamou bastante atenção sobre a guerra na Ucrânia. A Suíça, pela primeira vez em séculos, deixou seu status de neutralidade. Para vocês terem noção, a última vez que a Suíça se envolveu diretamente em um conflito foi durante a guerra da Sétima Coligação contra a França napoleônica, que a própria Suíça só se envolveu porque alguns anos antes, né, Napoleão havia invadido a Suíça, mas enfim, ou seja, foi em 1815. Estamos em 2022, faz mais de 200 anos. Eu acho que eu sou péssimo de matemática. Mas, em 2015 foi 200 anos. 200 anos que a Suíça não se envolvia em um conflito. Ou seja, faz um pouco mais de 200 anos. Vocês entendem? Mas enfim, a questão, caros inscritos, ou se você não é inscrito e você está vendo esse vídeo, se inscreve aí. Mas a todos vocês que estão vendo esse vídeo, eu vou dar minha sincera opinião, porque a Suíça se tornou mais um país hipócrita europeu. Bom, nesses mais de 200 anos que a Suíça nunca se envolveu em guerra, ela sempre foi um país neutro, sempre teve um estado de neutralidade, só que tudo mudou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi quando, pela primeira vez, em mais de 200 anos, a Suíça tomou um partido em uma guerra. Mesmo que indiretamente, quer dizer, ela não se envolveu no conflito diretamente, né? Mas tomou um lado, sendo pressionado pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Mas vocês podem pensar, né? Mas qual é o papel da Suíça? Por que a Suíça é importante? Sabemos que 80% dos negócios russos são feitos na Suíça, o que é uma forte facada na Rússia, esse movimento. Mas vocês vêm aqui, eu não estou aqui para defender Rússia ou Ucrânia, ou defender algum lado. Eu estou aqui para expor fatos. E vocês veem que a Suíça, né, um país neutro, foi pressionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia para se posicionar. Mesmo relutante, a Suíça acabou aderindo a isso, se torna parte daí um estado hipócrita, mas o que me irrita não é de fato a Suíça tomar um lado dessa guerra. A gente vive num mundo onde nada além de interesses importam, né? Então essa guerra não passa de interesses. Mas, sabe, eles pressionaram a Suíça, que detém um status neutro há anos. Mas aí que veio minha indignação, que é o que eu vou comentar nesse vídeo. Porque a Suíça, ao ser pressionada, começou errado aí, a Suíça sendo pressionada por potências estrangeiras a aderir a uma posição nessa guerra. Mas a pergunta que fica é, por que ninguém pressionou a Suíça a tomar um lado quando ocorreu a Primavera Árabe? E a Síria, que está numa guerra civil aí que ninguém mais fala, que está desde 2011 numa intensa guerra civil, está aí há 11 anos em guerra civil, e a Suíça ninguém pressionou a Suíça a tomar um lado. Porque as guerras africanas, ninguém pressiona a Suíça a tomar um lado. Essa é a questão aqui. Os Estados Unidos e a União Europeia pressionaram a Suíça a intervir nessa guerra por razões pessoais, razões
mesmo, sim, os russos fazem, porra, grandes negócios na Suíça, aquela coisa toda, mas, cara, se você parar pra pensar, ditadores do mundo inteiro fazem negócios na Suíça e ninguém impressiona a Suíça a congelar os ativos desses ditadores aí. Então, cara, é uma questão muito mais regional, não. É que me fugiu a palavra, mas se você analisar bem, sabe por que todos pressionam a Suíça nesse momento a congelar os ativos do Putin e dos seus oligarcas? É porque essa guerra está acontecendo na Europa. Porque o eurocentrismo, o, a, os europeus falaram mais alto, né? O eurocentrismo falou mais alto, já que a Europa é o centro do mundo, né? São os grandes países do mundo. Mas a guerra na Europa, ela abalou toda o continente europeu. Há anos não acontece uma guerra na Europa. Então, a Suíça foi pressionada justamente por isso, porque é na Europa. Porque se fosse em qualquer lugar do mundo, ninguém iria pressionar a Suíça a tomar um lado. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, se o Brasil estivesse em guerra com a Venezuela, ninguém iria pressionar a Suíça a congelar os ativos do Maduro, ou do Bolsonaro, ou de quem quer que seja, porque não convém a eles. Mas essa guerra convém a eles, porque é no continente deles, é o povo deles. Então eles pressionaram. Então, e a Suíça teve que acatar, né? Infelizmente, ela teve que acatar. É o que me irrita nisso tudo, nessa história toda, onde uma organização como a União Europeia pressionou, né, a Suíça, sendo que a Suíça não devia ser pressionada. A Suíça, na verdade, na minha visão, nenhum país é obrigado a tomar partido nessa guerra, tá? É mais uma questão midiática e política. Por quê? Porque, por exemplo, porra, no próprio Oriente Médio, que acontece guerra há anos, direto tem guerra, por que nenhum país pressionou o outro a tomar um lado? Mas agora é que é na Europa, entende? O ponto aqui, por isso que os europeus são hipócritas. E a Suíça acabou se tornando mais um país hipócrita nessa história toda. É isso que está acontecendo. A Europa faz isso porque é na Europa, porque a gente vê aí guerras na África, Ásia, porra, Mianmar teve um golpe de estado ano passado, se eu não me engano. Por que ninguém congelou os ativos dos usurpadores, né? Essa galera que deu golpe, por que ninguém congelou ativo? Por que ninguém impressionou? Por que ninguém fez nada? Porque não convém a eles, porque não é o europeu que está sofrendo aquilo. Então, é isso que eu chamo de hipocrisia dos europeus, dos americanos e de qualquer outra potência. Eu não estou aqui para defender o russo, porque o russo faz a mesma coisa, mas eles são todos hipócritas. Estão ali para defender os interesses dele, os interesses das nações deles. Porque se fosse em qualquer outro lugar do mundo, isso não aconteceria. Isso aqui é só um desabafo pessoal mesmo. E toda essa questão está sendo justamente por egoísmo eurocêntrico. E toda essa questão é isso. E mais um país aí se tornando hipócrita. Mais um país aderindo ao globalismo da União Europeia, que a União Europeia foi uma falha, um erro da humanidade. Honestamente. Então é só um desabafo mesmo. Não tô aqui para defender nenhum lado, nem tomar nenhum lado. Como eu falei, ninguém é obrigado a tomar um lado nessa história toda. Se você for ver como a mídia ocidental, a mídia americana, europeia, até a mídia brasileira, faz toda uma propaganda midiática como se a Ucrânia fosse os grandes, as vítimas desse conflito todo. Toda a mídia ocidental está tratando a Ucrânia como boazinha, como a vítima, como o povo que está sofrendo, e a Rússia como o invasor, conquistador, o inimigo dos povos, o não sei o quê. Mas isso, eles sabem que eles estão fazendo isso? A Europa faz isso porque ela depende da Rússia. Depende de uma puta exportação de gás, de outros recursos. Então, não existe essa de país bonzinho, país que sofre. É tudo interesses. A mídia ocidental traz essa imagem de que os ucranianos estão sofrendo, que não sei o quê. Mas, cara, quando na verdade isso é tudo influência da própria mídia europeia
que tá ali pra defender os interesses dele, porque pra Europa não é interessante defender a Rússia, não é interessante estar do lado da Rússia. Quando, na verdade, todo esse problema, ninguém tá lembrando. O Ayatollah do Irã, o Ali Khamenei, eu concordo com a declaração dele. Toda essa questão é tudo culpa dos Estados Unidos. Desde 2014, tudo que vem acontecendo, todos os fatos ali foi interferência americana e que levou à consequente invasão. Então, na verdade, a culpa dos próprios americanos que agora vem como, vamos ajudar, mas não fazem porra nenhuma, não enviaram soldados, não enviaram nada. Estão deixando a Ucrânia às custas dela mesma. Então, na verdade, tudo isso é uma palhaçada, tudo isso é um teatrinho das grandes potências. E isso, na verdade, é tudo uma hipocrisia dos europeus. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Um bom dia para você.